A jornada de Ismael, patriarca dos árabes. Era uma vez, em tempos ancestrais, nas vastas terras do Oriente Médio, um homem chamado Ismael. Sua história é entrelaçada com os ventos do deserto, os sussurros das palmeiras e a promessa divina de uma descendência numerosa. Ismael, conhecido como o pai dos árabes, foi um protagonista central nas páginas do tempo, moldando destinos e deixando um legado que transcende gerações. Capítulo 1 – No nascimento profético. A história de Ismael começa com a promessa divina feita a seu pai, o venerável profeta Ibrahim de Abraão. Ibrahim e sua esposa Sara, apesar de seu amor profundo, enfrentavam a tristeza da infertilidade. Em um momento de desespero, Sara sugeriu a Ibrahim que tomasse sua serva, Agar, como esposa secundária. Foi assim que Agar entrou na narrativa, destinada a desempenhar um papel vital na história que se desenrolava. Agar, uma mulher sábia e leal, aceitou a responsabilidade de ser esposa de Ibrahim. O deserto foi testemunha de sua jornada conjunta, e a promessa divina de uma descendência numerosa foi revelada a eles. Agar deu à luz Ismael, um menino abençoado que carregava consigo o destino de uma nação. Capítulo 2 – E no coração do deserto. A vida de Ismael se desdobrou sob o sol escaldante do deserto. Seu lar era um acampamento nômade, cercado por dunas douradas e o horizonte infinito. Ibrahim visitava regularmente, nutrindo um vínculo especial com seu primogênito. No entanto, o deserto, apesar de sua beleza, também era um lugar impiedoso. Ismael cresceu enfrentando desafios e aprendeu a arte da sobrevivência no vasto território árido. A relação de pai e filho florescia com amor e respeito, mas a vida nômade não estava isenta de provações. Ismael, dotado de coragem e determinação, tornou-se um homem forte, guiado pela promessa divina que permeava sua existência. Capítulo 3 – E a visita celestial. Os anos passaram, e um dia, quando Ismael já era um jovem adulto, uma visita celestial alterou o curso de sua vida. Ibrahim, agora um ancião, recebeu uma revelação de Deus para construir um local de adoração no coração do deserto. Esse lugar sagrado seria conhecido como a Caaba, um centro espiritual que atrairia peregrinos de todo o mundo. Ismael e Ibrahim embarcaram juntos nessa missão divina. Eles ergueram as fundações da Caaba, um ato de devoção que solidificou seu papel na história sagrada. A promessa de uma grande nação começava a tomar forma diante dos olhos de Ismael, enquanto as pedras da Caaba testemunhavam a concretização de um destino grandioso. Capítulo 4 – A herança profética. Ismael, agora um líder respeitado no coração do deserto, casou-se e tornou-se pai. Sua descendência floresceu, dando origem às tribos árabes. A promessa divina de uma nação numerosa estava se cumprindo através dele. Os filhos de Ismael espalharam-se pelo deserto, carregando consigo as tradições, a sabedoria e a fé que ele lhes transmitirá. As tribos árabes prosperaram, e a história de Ismael ecoou através dos séculos. Sua jornada, marcada por sacrifícios e obediência, tornou-se uma fonte de inspiração para aqueles que buscavam compreender as raízes da fé islâmica. O legado de Ismael, o patriarca dos árabes, permaneceu gravado nas areias do tempo, um testemunho eterno da fidelidade divina. Capítulo 5 – O deserto da unidade. Com o passar dos anos, as tribos árabes enfrentaram desafios e conflitos, mas a semente plantada por Ismael floresceu mesmo nas circunstâncias mais adversas. A mensagem de unidade e fraternidade que ele deixou como legado continuou a ressoar. A peregrinação anual à Caaba tornou-se um símbolo de unidade para os muçulmanos, reunindo pessoas de diferentes origens e etnias. O deserto, outrora testemunha da jornada de Ismael, transformou-se em um lugar de convergência espiritual, onde a promessa divina de uma nação numerosa se manifestava a cada ano. Capítulo 6 – A eternidade da promessa. A história de Ismael, o pai dos árabes, transcendeu fronteiras geográficas e temporais. Sua jornada, enraizada na fé e na obediência, tornou-se uma epopeia que ecoa através dos séculos. A promessa divina de uma descendência numerosa foi cumprida, e os árabes, descendentes de Ismael, desempenharam um papel crucial na expansão e propagação do Islã pelo mundo. Hoje, enquanto as dunas do deserto continuam a ser esculpidas pelos ventos do tempo, a história de Ismael permanece como um farol de esperança e fé.
Sua vida, marcada por sacrifícios e realizações, é uma lembrança eterna da promessa divina que moldou não apenas sua própria jornada, mas também o destino de uma nação e a espiritualidade de milhões. O deserto testemunhou, a Caaba perdura, e a promessa divina ecoa na eternidade, guiando as gerações futuras em direção à luz do conhecimento e da verdade. Capítulo 7 – Os ventos da mudança. À medida que as eras se sucediam, o mundo experimentava mudanças profundas e revolucionárias. Impérios ascenderam e caíram, civilizações floresceram e declinaram, mas o legado de Ismael permanecia firme. Os ventos do deserto transportavam não apenas grãos de areia, mas também as histórias de coragem e resiliência que permeavam a saga da descendência de Ismael. No entanto, a passagem do tempo não era marcada apenas por triunfos. Também era entrelaçada com desafios e conflitos. As tribos árabes, apesar de sua rica herança comum, enfrentaram divisões e disputas ao longo dos séculos. No entanto, o espírito de unidade inspirado por Ismael ainda pulsava nas veias daqueles que se consideravam seus descendentes. Capítulo 8 – O desafio da modernidade. À medida que o mundo avançava para a modernidade, as sociedades árabes enfrentavam novos desafios. A globalização trouxe consigo mudanças rápidas, desafiando as tradições e valores que haviam sido transmitidos de geração em geração. Os descendentes de Ismael encontravam-se em uma encruzilhada, equilibrando a preservação de suas raízes com a necessidade de adaptação às demandas do mundo em evolução. No entanto, a história de Ismael continuava a ser uma fonte de orientação. A força da identidade árabe residia na compreensão profunda de sua herança, na união das tribos e na lembrança constante dos valores fundamentais que Ismael personificou. A Caaba, agora rodeada por arranha-céus e tecnologia avançada, permanecia como um farol, lembrando a todos da promessa eterna feita a Ismael. Capítulo 9 – A herança espiritual. A espiritualidade, que foi o alicerce da vida de Ismael, continuava a ser o fio condutor das gerações árabes. A busca pela conexão divina, a prática da solidariedade e a compaixão pelos menos afortunados eram valores que ecoavam desde os dias de Ismael até os tempos contemporâneos. O deserto, antes um desafio à sobrevivência, transformará-se em um espaço sagrado onde a espiritualidade florescia. A reverência pela Caaba, construída pelas mãos de Ismael e Ibrahim, tornou-se um símbolo unificador. Muçulmanos de todas as partes do mundo convergiam para realizar a peregrinação, recordando a jornada de fé e devoção que Ismael e seu pai iniciaram séculos atrás. Capítulo 10 – O legado imortal. Hoje, enquanto contemplamos a história de Ismael, vemos não apenas um homem que viveu nos recônditos do deserto, mas um arquétipo de resiliência, fé e unidade. Seu legado não se limita ao sangue que corre nas veias de seus descendentes, mas transcende fronteiras, inspirando aqueles que buscam compreender a tapeçaria complexa da história humana. A promessa divina de uma descendência numerosa, feita a Ibrahim e cumprida através de Ismael, é uma recordação de que, mesmo nas adversidades mais difíceis, a fidelidade à fé e a confiança nas promessas divinas podem iluminar o caminho. Ismael, o pai dos árabes, permanece imortalizado não apenas nas páginas dos livros sagrados, mas também nos corações daqueles que reconhecem a importância de sua jornada. A cada ano, quando os peregrinos circundam a Caaba, eles estão não apenas realizando um ritual, mas reafirmando a continuidade da promessa divina que se desdobrou através das eras. Assim, a história de Ismael, com seus altos e baixos, triunfos e desafios, continua a ser uma narrativa que transcende o tempo, um conto eterno de fé, unidade e a realização de promessas divinas. O deserto pode ter testemunhado sua jornada, mas é o mundo inteiro que compartilha a herança espiritual deixada por Ismael, o patriarca dos árabes. Em um mundo marcado por divisões e desafios, a história de Ismael, o pai dos árabes, ecoa como um chamado à reflexão para toda a humanidade. Sua jornada não é apenas uma narrativa antiga, mas uma bússola que aponta para valores eternos, fé, resiliência e unidade. A herança espiritual deixada por Ismael transcende fronteiras, culturas e crenças. Ela nos lembra da importância de enxergarmos além das nossas diferenças, buscando compreender e celebrar as histórias que nos conectam como seres humanos. A promessa divina, cumprida através de Ismael, ressoa como um lembrete de que, independentemente de nossas jornadas individuais, compartilhamos uma humanidade comum.
Que a história de Ismael sirva como um convite à tolerância, ao respeito mútuo e à busca pela compreensão. Que possamos olhar uns para os outros não com desconfiança, mas com empatia, reconhecendo a riqueza que surge da diversidade. Assim como as tribos árabes encontraram unidade nas pegadas de Ismael no deserto, que possamos encontrar nossa própria unidade nas pegadas uns dos outros, construindo pontes de entendimento em vez de muros de separação. Que a herança de Ismael inspire uma era em que as promessas de paz, justiça e compreensão mútua sejam cumpridas. Que as páginas da história sejam preenchidas com atos de amor e solidariedade, e que possamos, coletivamente, trilhar o caminho da compreensão, respeito e coexistência pacífica. Em cada peregrinação a Caaba, que seja lembrado não apenas o ritual, mas a mensagem mais profunda de Ismael, em que somos todos parte de uma única família humana, guiados pela luz da fé, esperança e amor. Que a história de Ismael continue a ser um farol de inspiração, iluminando nossos corações e mentes, guiando-nos na construção de um mundo onde a promessa de uma humanidade unida seja finalmente realizada.